Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo no canal aqui dos Paulistinhas, do Super Ginges, da Super Cacauzinha, que já foram dormir. E eu sou a Carol, a mames e tutora dessas fofuras. E hoje o bate-papo é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre Outubro Rosa. Enfim, o mês de outubro, né, é um mês dedicado a essa conscientização em relação ao câncer de mama, que acomete muitas mulheres, muito mais mulheres do que homens. E a questão, né, dessa doença, ela vem inclusive tendo incidência em mulheres mais novas. Mas estamos falando do mundo pet. E no mundo pet, as fêmeas também correm esse risco. Então vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama em fêmeas das espécies caninas e, canina e felina, no caso dos cães e dos gatinhos, porque a gente precisa, ter atenção. No nosso papel de tutores, cabe a nós sim fazer o quê? Prezar pela saúde, pela qualidade de vida dos nossos pets. É nosso papel. É o que eu falo recorrentemente aqui no canal. Os pets, quando a gente tira eles do ambiente biológico deles, ou seja, quando a gente os traz para as nossas casas, a gente tem essa responsabilidade desde o dia em que eles chegam e estar atentos, aos sinais que eles nos demonstram. Então, se eles estão alegres, se eles estão comendo, se eles estão bebendo água, se eles estão, digamos, com a rotina sempre no padrão. Porque assim, um cãozinho, um gatinho é que nem uma criança. Eles precisam de rotina, eles precisam de cuidados, eles requerem atenção, eles têm hora da brincadeira e requerem, claro, um acompanhamento veterinário. Ou seja, é importante que a gente, como tutor, tenha sempre um médico veterinário de confiança para consultar. E aí, como a gente está falando especificamente, neste mês de outubro que está se encerrando agora, sobre essa conscientização em relação ao câncer de mama, eu pesquisei, trouxe aqui alguns dados que são importantes para que você, se eventualmente não faz check-up do seu pet, comece a pensar nisso, porque é muito importante. E se você já faz, eu acho que você vai ficar assustada como eu fiquei quando eu peguei esses dados aqui. Bom, o câncer de mama, ele é mais comum do que a gente imagina em cães e gatos. Você sabia disso? Por exemplo, no caso das fêmeas, a recomendação da castração se dá ou logo que 2, 3 meses, enfim, da filhotinha, ou logo após o primeiro cio. Então aí você tem duas vertentes de digamos assim, de linhas, veterinárias. O nosso veterinário pediu que a gente castrasse logo depois do primeiro cio, esperasse o primeiro cio acontecer, porque aí o membro, a vagina, ela fica mais madura. Se você faz a castração antes, ela pode ficar, digamos, mais infantil e pode acometer daí outros percalços, como infecções, enfim. Então nós seguimos, claro, o conselho do nosso médico veterinário de confiança e castramos a Cacauzinha logo depois do primeiro cio. E o fato de você castrar logo depois do primeiro cio não faz com que a incidência do câncer possa aumentar. Então isso é muito bom. Aí, claro, você vai conversar com o seu médico veterinário para definir. Mas você castrando logo depois do primeiro cio ou ainda com meses antes do primeiro cio, a possibilidade de câncer diminui absurdamente se você faz essa castração. No nosso caso, a gente não tinha intenção de cruzá-la, não tinha intenção de ter filhotes. Então optamos por castrá-la justamente logo cedo para que a gente tivesse a tranquilidade, e conseguisse mitigar esse tipo de desafio de saúde que, claro, que a gente não quer que nossos filhos passem nunca. Mas quando a gente pesquisa aqui alguns dados, veja você, segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, cerca de 60% das cadelas e 30% das gatas podem desenvolver o quê? Neoplasias mamárias. E, infelizmente, a maioria dessas neoplasias, desses tumores, são malignos. Em cadelas, aproximadamente 80% dos casos, como eu falei, são malignos, enquanto no caso das gatinhas, esse percentual sobe para 90%. Então, significa que quando a gente tem a identificação, dessa estrutura indesejada, a gente não quer que acometam outros órgãos e aí você tenha uma questão aí de metástase e etc. Então, por isso que a gente, como tutor, tem que estar atento, Eu sempre digo que aqui em casa a gente vasculha eles diariamente, tanto a Cacauzinha quanto o Ginges. Então, a gente aperta, a gente olha a orelhinha, a gente olha o olho, a gente olha tudo, a gente aperta aqui e ali para saber se tem alguma massa, algum corpinho esquisito que a gente não estava acostumado a apertar. Isso é muito importante, porque tudo que a gente previne, prevenir é melhor do que remediar, ou seja, a gente precisa pecar pelo excesso, a gente precisa pecar pelo tipo, deixa eu ver, deixa eu observar meu pet, deixa eu entender a questão comportamental e a questão física, se tem algo diferente que não tinha. A gente está com eles todos os dias, então a gente tem os parâmetros para saber o que já tinha, o que não tinha e se não tinha, checar, investigar. A medicina veterinária hoje em dia está muito avançada, principalmente para os pequenos, animais de pequeno porte. Para os grandes também já está super avançada, mas para os de pequeno porte ela está mais ainda. Então hoje em dia a gente tem muito recurso, além, claro, do conhecimento veterinário, do conhecimento de causa do veterinário, que já viu muitos casos, que vai nos tranquilizar, que vai nos guiar. A gente hoje em dia muito exame que a gente pode fazer, justamente para identificar se é o caso de fazer uma cirurgia, não fazer uma cirurgia agora, acompanhar, enfim. Hoje em dia
gente consegue parametrizar muito bem as intercorrências que possam vir a cometer a saúde do nosso pet. E aí você viu que o número aqui é alarmante, né? Quer dizer, então por isso que é importante que a gente esteja de olho, que a gente se antecipe. Então, quando a gente, né, identifica os sinais clínicos do câncer de mama, a gente pode salvar a vida deles. E é isso que a gente quer. Afinal, nossos peludos fazem parte da nossa família. É o que eu sempre falo. Dindim e Cacau são meus filhos, né? Não interessa que eles são adotados, que eles não nasceram de mim. Mas eles nasceram pra mim. Sabe o que eu tô querendo dizer? Não é porque não saiu aqui da minha barriga que não nasceram pra mim. Sim, eles nasceram pra mim. E eu sou responsável desde o dia em que eles chegaram. Eles vão completar 8 anos agora em dezembro. E se Deus quiser, vão continuar com a gente por muitos e muitos anos, porque a gente tem a saúde e o bem-estar deles como prioridade. Então, assim, eles são minha vida. E sim, eu dou minha vida por eles. Quando a gente tá falando dessa questão do câncer, o que é importante a gente identificar como eventuais sinais, tá? Então, os sinais mais comuns, eles podem incluir surgimento de nódulos na região das mamas, podem ser únicos ou múltiplos, o aparecimento de feridas também na região mamária ou ao redor delas. E a gente também pode notar um pequeno inchaço, né, ou aumento das mamas com eventuais secreções, tá? Então, todos esses sinais que eu falei aqui são alertas para que a gente esteja de olho, para que a gente observe, para que a gente também faça os exames, né, os autoexames nos nossos peludos. A gente apalpe ali toda a região mamária com frequência para ver se tá tudo tranquilo, se tem um corpinho estranho. Se tiver dúvida, pergunta para o seu médico veterinário de confiança. Por isso que eu falei, a gente precisa ter a quem recorrer. E a gente não vai recorrer ao Google, porque o Google, eu vou ser bem sincera com você, não tô dizendo que o Google só tem a besteira. O Google, claro que tem muita informação, mas a gente que é desinformado, né, do ponto de vista veterinário, eu não sou totalmente informada, não sou veterinária, não tenho essa formação. Então eu tenho o quê? Curiosidade, boa vontade e um carinho imenso, um amor infinito pelos meus pets, que eu vou atrás quando precisar. E eu vou conversar com o Dr. Márcio, que é o nosso veterinário, para entender o que tá acontecendo. Então eu não vou recorrer ao Dr. Google. Entende o que eu tô querendo dizer? O Google pode apavorar a gente. E assim, apavorar às vezes de uma maneira que nem procede, tá? Então, ficou na dúvida? Doutor, seguinte, o que tá acontecendo? Leva para investigar. Quando a gente está falando do tratamento, né, de câncer de mama em cadelas e em gatinhas, esse tratamento, ele geralmente consiste em uma cirurgia, né? Você tem aí, essa cirurgia chama-se mastectomia, e aí você pode remover parcialmente ou totalmente o que você encontrar ali que não deveria estar ali. Em alguns casos, o veterinário pode se recomendar a questão de quimioterapia, então por isso que eu falo que é muito parecido na espécie nossa, né, Homo sapiens, e principalmente quando existe algum eventual risco de metástase, porque a quimioterapia tem esse potencial de bloquear e de evitar que um tipo de situação dessas, no caso, aconteça. Quando a gente falou que a questão da prevenção, essa castração cedo é muito, muito importante. No caso, é algo que tem bastante relevância nesse contexto, tá? Então lembra, eu tenho uma gatinha, eu tenho uma cadelinha em casa. Eu não tenho intenção de cruzar. O que eu vou fazer? Vou conversar com o meu veterinário e vou providenciar a castração, tá? Então castração não é frescura. Na fêmea, principalmente, é uma questão de saúde, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de prevenção. Quando você pensa, vou gastar dinheiro para castrar. Não, você está investindo na saúde do seu tesouro, né? No caso, da sua bonequinha de 4 patas. Então faça isso, tá? Não remedie, seja observador, observadora, esteja atento a tudo que o seu pet demonstrar, né? As pessoas falam, mas cachorro só late, gato só mia, eles não falam. Eles falam sim. E sabe o que eles falam? Assim, na minha concepção, né? Eu sou pet maníaca, graças a Deus, e imagino que aqui no canal tenhamos muitos pet maníacos como eu. Mas na minha concepção, eles são tão mais inteligentes que a gente, que eles não precisam verbalizar o que eles querem falar. Sabe por quê? Porque eles falam com um jeitinho de olhar pra gente. Eles falam com um gesto que eles fazem pra gente. Eles são muito hábeis, eles são muito espertos, eles são muito inteligentes. Então eles não precisam nem falar pra se fazerem entendidos, entendeu? Pra se fazerem entender, né? Isso que eu quis dizer. E é isso. Então, assim, esse alerta é um alerta, assim, ó, de coração de mãe. Eu não me considero uma mãe exagerada, eu acho que são meus filhos. Eu escolhi que eles estivessem comigo. Portanto, cabe a mim, sim, prover tudo o que eu puder, do bom e do melhor, né? No sentido de qualidade de vida, no sentido de tranquilidade, no sentido de alegria, de felicidade. Porque, assim, os nossos mascotes, e quem tem um mascote em casa, ou tem, né, como a gente também tem os cavalos na hípica, enfim, graças a Deus a gente tem muitos animais debaixo, né, do nosso guarda-chuva de família. Isso é maravilhoso. Eles têm uma doação, eles se doam pra gente de uma maneira, não sei se você já reparou, mas é uma maneira tão genuína, é uma maneira tão legítima, uma maneira tão intensa, uma maneira tão inocente, que, poxa, quando eu penso, eu faço tudo por eles, mas eu nem sei se eu tô conseguindo fazer, assim, tão tudo quanto eles fazem pra mim, entendeu? Mas tudo que tiver ao meu alcance, eu sempre fiz,
faço e seguirei fazendo. Então, fica aí o alerta. Se você tem pet em casa, né, esse mês de outubro rosa é um mês importantíssimo dessa conscientização. Então, uma vez que você já tenha, por exemplo, castrado, né, a sua fêmea gatinha, a sua fêmea cadelinha, lembre-se de sempre fazer os check-ups, pelo menos uma vez ao ano. É muito importante você levar no médico veterinário de confiança para que ele examine todos, né? Claro que não só as fêmeas, os machos também. Então, é muito, muito importante que você mantenha a fidelidade a uma clínica de preferência. O intuito dessa clínica é ter todo o histórico do seu cãozinho, isso facilita demais. É que nem a gente quando tem um médico de confiança, sabe? Então a gente já tem um histórico ali naquela clínica, ou seja, o veterinário já vai saber. Você chega, ele já sabe, então, por exemplo, o Dindinho é sensível, né, do estômago, o pessoal já sabe na clínica. A Cacauzinha teve um desafio do fígado, o pessoal já sabe, e assim por diante, né? Então, esse mês é muito, muito importante pra gente. A gente passou esse mês todo falando sobre o assunto, né, de forma geral, em termos de sociedade. Então, assim, vamos colocar a mão na consciência, vamos realmente ver se a gente tá cuidando, né, tão bem dos nossos pets como eles merecem, porque eles são sensacionais. E a gente, sim, precisa estar de olho, porque eles dependem da gente, eles dependem da gente. E a gente também depende deles, né? Vamos combinar aqui. É uma, como é que eu posso dizer? É uma via de mão dupla. É tipo isso. Mas é uma relação muito intensa, é uma relação muito perfeita, muito verdadeira, sabe? Sem julgamentos. Então lembre-se, né, de usar esse mês de outubro rosa como um mês de alerta, caso você tenha tempo que não leve o seu mascotinho no veterinário. Se você leva sempre, você está de parabéns. E lembre sempre de observar, né, o seu mascote ou os seus mascotes, se você tiver mais de um em casa, para que você veja se está tudo em ordem, né? Como se você fizesse um check-up diário. Isso não dá trabalho nenhum, muito pelo contrário, é muito bom poder, né, zelar, poder cuidar de quem a gente ama. Então já fica a dica. Lembra de seguir a gente também no Instagram, no TikTok. Lembra de maratonar os nossos vídeos aqui no YouTube, porque é o que eu sempre falo, tudo que a gente produz aqui é pensado, né, de uma maneira que a gente entregue um conteúdo que tenha um sentido para você, um conteúdo que tenha um fundamento. É isso que a gente quer fazer aqui. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no canal. Peço desculpas pela ausência da dupla hoje, mas como eles estavam com sono, eu falei, não, pode dormir, que a Mamis vai gravar. Então no próximo, obviamente, eles estarão aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada por nos prestigiar. Lembre de compartilhar com a família e com os amigos todo esse conteúdo aqui. E é isso, uma super semana e até a próxima. Um beijo!